Olá, estamos começando o nosso ponto de vista ao vivo, não é? Aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate para você, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, não é? O horário tradicional da discussão política, do debate dos temas, dos assuntos importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, para o estado, para o país, enfim, não é? E a gente entrando numa sexta-feira que seria sempre um dia mais alegre, mais light, mais descontraído, o Dia Internacional da Cerveja, só que não, né? Estamos aí na pré-fase vermelha em todo o estado de São Paulo, uma verdadeira confusão na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, com a manifestação e a mobilização dos caminhoneiros contra João Dória, não é? Eu avisei aqui em 2018, tanto eu avisei aqui entre Dória e Márcio França, quantas vezes a gente falou aqui, mas tudo bem, não entenderam, né? A cidade de Santos deu 18 votos a mais para o Dória, o que eu vou fazer, né? Devíamos ter dado 80% para o Márcio França, demos 18 votos a mais para o Márcio contra o Dória, ou seja, colaboramos, né? De alguma forma, para este governo infeliz que nós temos aqui no estado de São Paulo, que levanta impostos, que levanta tarifas, que levanta contribuições, que tira das pessoas direitos adquiridos, direitos, né, concedidos atrás, como o pessoal que tem o direito do desconto dos automóveis, por ser PCD, né, pessoa com deficiência, enfim, uma série de situações terríveis, né, e horrorosas que foram definidas nas canetadas aí do governador de São Paulo, João Dória, que agora aguenta aí esse tranco aí dos caminhoneiros que paralisaram a grande São Paulo, dificultaram inclusive, não é, a chegada de pessoas adoentadas, pessoas com problemas de saúde aos pronto-socorros, aos hospitais da capital paulista e das cidades do entorno, né, como eu disse há pouco, a chamada Grande São Paulo. Ou seja, está uma situação realmente muito difícil, né? Muito complicada, ninguém sabe como é que vai sair disso. Seria muito bom, seria ótimo para o país se os incompetentes eleitos em 2018 tivessem um mínimo de decência e se retirassem do poder. A começar pelo presidente da República, não é? Que antes de sair devia canetar o seu ministro, o desministro do desministério da Saúde, devia canetar o desministro da Economia, talvez o pior ministro da Economia, talvez nós tivemos na vida, o pior ministro da Saúde, com certeza é esse que está aí. Não há nem como compará-lo com ninguém. Esse é o pior de todos, disparado. Ele acabou com o Ministério da Saúde no Brasil, né? E claro que o governo do Estado, o governador devia fazer a mesma coisa, sabe? Pegar o boné, ir para casa. Ele declarou que tinha 200 milhões de patrimônio quando foi candidato a prefeito de São Paulo. Porra, vai curtir os 200 milhões, vai viajar, vai para Miami, porra, vai para Paris, não é? Vai para a Rússia, vai para o diabo que te carregue, governador João Dória. Entendeu? Tá na hora de pegar o boné, enfiar na cabeça e, ó, pista para você, tá certo? E vamos colocar na presidência da República, no governo federal, no governo do estado, deixa os vices assumirem, não é? Com certeza são pessoas mais equilibradas, mais conscientes, que vão poder formar governos que não tragam tanto prejuízo, né, e tanta desgraça para o povo brasileiro. Não só o povo brasileiro, os brasileiros de São Paulo, como os brasileiros do resto do país, né, que temos aí 18 ou 19 unidades da federação promovendo lockdowns, né, fechando aí comércios, fechando indústria, fechando, enfim, tudo. É uma sexta-feira triste, né, para todos nós, né, vamos entrar aí numa fase vermelha novamente, o comércio aí, os comerciantes e comerciários desesperados, né, não sabem o que vai acontecer, não sabem se estarão empregados amanhã, o pessoal de shopping center vai ter que fechar, enfim. Outra vez, um ano depois, enquanto o mundo tem um gráfico de queda, não é, do Covid-19, o mundo inteiro tem, o Brasil é eleito pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como o epicentro da crise, não é? E definido agora, nesta manhã, na sede da OMS, como perigo internacional, não é, do ano de 2021, tá certo? Então, todas as portas do mundo se fecharam para nós, estão fechadas para nós, né? E essa gente fica aí dizendo besteira, fazendo besteira com a caneta na mão, até sabe Deus quando, né? De segunda a sexta, sempre a reprise do ponto de vista, a partir das 8 da noite, aqui pela Santa Cecília TV. Mês da Mulher, eu gostaria realmente que fosse um mês mais agradável, né? Um março mais alegre, mais feliz, mais satisfeito. Eu queria pelo menos que a gente voltasse àquele país ruim, difícil,
né, complicado que a gente tinha. Porra, estava muito bom, né? Pô, vamos voltar à dificuldade, às crises que a gente tinha todo dia no Brasil, né? Estava muito melhor do que essa situação caótica que nós estamos vivendo. Então, infelizmente, estamos comemorando aí o Dia Internacional da Mulher, que vai ser na segunda-feira, né? 2 mulheres aqui especialíssimas participando com a gente aqui do Ponto de Vista nesta edição de sexta-feira. Mas, infelizmente, né, o quadro não é bom, né, o astral das pessoas está para baixo. Mas vamos tocar em frente aí, seguir em frente, que é a nossa obrigação. Doutora Thelma Rodrigues, advogada da área trabalhista, participa com a gente mais uma vez nesta sexta-feira, não é? Para falar muito sobre a mulher, para falar muito também sobre a situação que, infelizmente, estamos vivendo. Mesmo assim, Thelma, prazer recebê-la mais uma vez. Prazer é tudo meu. Ouvi bem aqui a forma indignada que o Boturão estava falando sobre a nossa situação. Bom, mas infelizmente é verdade. Só que esse mês, né, começando, hoje é dia 5, mês de março, que nós temos aí, não o que comemorar, evidentemente, mas apenas lembrar das lutas, né, que as mulheres têm enfrentado aí no seu dia a dia. Hoje eu estou até com uma camiseta aqui, das mulheres, do sindicato. Mulheres do sindicato. O sindicato, eu acho que simboliza muito isso, essa luta, essa guerra. E as mulheres encabeçando aí inúmeros movimentos sindicais. Como o Boturão falou, realmente, o clima não tá bom. Nós estamos hoje, principalmente, eu senti nas ruas muita tristeza, depressão. Mas vamos lutar, que é o papel que o brasileiro faz e faz muito bem. Lembrando também, Boturão, não estou aqui para defender sistema de ninguém, de Bolsonaro, seja lá de quem for, mas todos os países também estão em dificuldades aí e sempre se acham os melhores, né? Primeiro mundo está tendo dificuldade, também não está conseguindo viabilizar bem aí essa questão das vacinas. E nós, apesar de tudo, como você mesma já falou aqui, nós estamos conseguindo até resultados expressivos, né? Principalmente em relação à resposta aí das indústrias, que já teve aí uma resposta positiva, que não é grande coisa, mas é positiva. Nós também podemos observar que o comércio, o PIB, que todo mundo já estava dizendo que ia ser, não sei, um tombo aí de -10, a gente está com 4, não é o que comemorar, mas é para lembrar, menos ruim, né, você quer dizer? Boturão, que é menos ruim, menos sim, ruim. Diante de todo o quadro que foi apresentado aí desde o ano passado. E sempre, lembrando, acho que hoje eu quero trazer essa palavra aí de otimismo, que as mulheres, graças a Deus, estão aí em ascensão em todas as áreas. Eu estava lendo um artigo hoje no Valor Econômico e, apesar, né, das mulheres que têm filhos estarem com mais dificuldades de ingresso no mercado, nós podemos ver muitas mulheres aí em cargos, principalmente cargos públicos, conseguindo. Por quê? Porque a formação da mulher está maior que a dos homens. Não é questão de competição, né? Como nós sempre falamos aqui, é mérito. A mulher tem ido lutar, tem procurado se qualificar melhor aí para o mercado de trabalho exigente. Então é isso. E também lembrar que não é só o nosso país que está atravessando as dificuldades, são todos os países nesse momento. Grandes dificuldades e que não falam para nós, não falam. Eu liguei para minha cunhada que mora em Calgary, né, Calgary Canadá. É no Canadá. Né? West, liguei para outra parte também para saber como é que está lá, Montreal, e está tudo igual. Está tudo igual também, estão sofrendo lá porque não tem, a vacinação está lenta por conta da idade também, muitos negócios fechando, né? O governo também não tem conseguido suportar também muita coisa. E aqui, mais uma vez, não estou defendendo o governo de Bolsonaro, estou defendendo o governo de ninguém. Eu só estou dizendo que as dificuldades que nós estamos enfrentando diante da pandemia são compatíveis com o que o mundo também está enfrentando. Embora nós já estivéssemos, depois dessa deforma aí de 2017, nós já estivéssemos em condições terríveis, inclusive na lista negra da OIT,
né, que nós trouxemos aqui o Dr. Francisco Alois, que eu tive a oportunidade de acompanhar em Genebra, quando foi feito lá a convenção, falando exatamente sobre isso, a situação do Brasil depois da reforma trabalhista de 2017, ficou considerado como trabalho escravo, então estava constando lá na lista dos piores, das piores situações indignas, né, do trabalhador. E é isso, e vamos lutar, que essa é a nossa parte aqui, apesar do momento difícil que nós enfrentamos, e eu acho que vamos conseguir, porque o brasileiro, eu sempre falo isso, é forte. E também defendendo mais um aspecto, hoje eu estava comentando, mas porque o brasileiro, onde o brasileiro vai, ele se dá bem, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, ele trabalha, ele é inteligente, ele é esperto, ele é criativo. Então, eu acho que essa mensagem eu posso falar para vocês, porque eu morei muito tempo, morei um tempo fora, morei no Canadá, estou voltando sempre, e você pode observar a situação, né? Sempre o brasileiro querendo melhorar aí o seu mercado de trabalho e buscando alternativas. E eu vou parar por aqui, né, Boturão? Tá ótimo, muito bom. Prazer em receber a Thelma mais uma vez, né? O Bolsonaro não tem problema. Qualquer coisa, se ele sentir algum problema, ficar depressivo, ele vai passar um fim de semana na pequenina mansão comprada pelo Flávio Bolsonaro. Flavinho, 6 milhões, fez um financiamento de 3. Só para um idiota, não é? Que uma mansão daquela no Lago Sul de Brasília custa 6 milhões. Aquela mansão, no mínimo 15 pau. No mínimo, para saída, 15 milhões. Né? Brincando. Doutor José Stalin... Para pagar em 30 anos. 30... Olha, não, o financiamento é por 30 fomos amarrar nosso burro, hein? José Stalin, advogado também da área trabalhista, como é a Thelma, né? Professor universitário, mais uma vez emprestando aqui a sua sapiência ao ponto de vista. Tudo bem? Prazer revê-lo, doutor Stalin. Prazer, tudo bem. É uma satisfação participar desse programa, trazendo novidades aqui para os telespectadores e debatendo aqui soluções dos problemas que nós estamos enfrentando. Eu queria até completar a fala da doutora Thelma, à vontade, dizendo o seguinte, que o Brasil é maior, muito maior do que os seus problemas. E eu tenho certeza que nós vamos resolvê-los. De toda a ordem, todas as dificuldades que estamos atravessando serão superadas. Tenho certeza disso. E nessa luta incessante é se destacar o trabalho das mulheres, ou da mulher de um modo geral, que está dia a dia ocupando o seu espaço, demonstrando força, interesse e melhorando até as condições de vida também, com grande participação em todos os setores. É isso aí, vamos em frente. E a Thelma levantou a questão também da capacidade que a mulher vem demonstrando, né? A gente não pode esquecer que são números, né? São pesquisas que são produzidas, então, estatísticas, né? Nas universidades você tem um percentual maior de estudantes mulheres do que de estudantes homens. Isso no final da linha vai dar uma conta diferente, né? E também completando a mesa, a Luciana Carneiro, que volta aqui ao ponto de vista, né? Ela que é a diretora do Sintrajude, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário do Estado de São Paulo, também uma mulher que tem uma presença importante aí na sociedade. Prazer também recebê-la, Luciana. Prazer é todo meu pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, fazendo parte dessa bancada e poder contribuir para o debate político, né? Afinal de contas, toda a nossa vida se insere num contexto político, não adianta a gente dizer que política, futebol e religião não se discute, porque enquanto nos negarmos a discutir política, eles lá discutem política diuturnamente, eles vivem política e a forma que eles fazem política, eles nos manipulam, nos manobram e impõem para nós todas as suas pautas políticas e econômicas, para toda a classe trabalhadora. Mês de março é o mês da mulher, mas é principalmente o 8 de março, é um dia específico que dá pontapé às lutas da classe trabalhadora. Tradicionalmente, o 8 de março tem
puxado as discussões políticas, as discussões em torno de gênero, em torno de raça, em torno de classe, porque não fazemos parte da mesma classe, a nossa sociedade é dividida em classe, e eu, particularmente, faço parte da classe trabalhadora. Nós, mulheres, como já foi pontuado aqui pela Thelma e pelo Boturão, nós temos mais anos de escola, nós somos mais escolarizadas, nós temos um número maior de mulheres com graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Nós nos qualificamos muito mais. No entanto, as oportunidades não são iguais. Exercendo a mesma função, a mesma atividade, desempenhando o mesmo tipo de trabalho, nós não temos o mesmo reconhecimento, minimamente na questão salarial. Né? A diferença salarial é gritante. Sabe o que acontece, doutora Stalin? Elas estudam enquanto a gente é obrigado a trabalhar, né? Exatamente. É isso? O que a gente observa é exatamente isso. Eu sei que a carga da mulher no Eu lar, só estou provocando, no trabalho, o Stalin muito pegou grande, meu... né? Realmente é grande. Mas... Não, é a brincadeira. Sinceramente, é brincadeira. A gente sabe disso, né? Que a Luciana está colocando. Eu acompanhei ontem também na mídia, né? As mulheres têm mais graduação, mais qualificação, mas nos cargos de gerenciamento, por exemplo, né? De direção, enfim, elas não conseguem ascender, né? Salvo algumas poucas atividades que são reconhecidamente femininas, né? Como as atividades de limpeza, de serviços gerais, de cuidados com as crianças, com os idosos, né? As mulheres têm uma proeminência, até porque como são atividades mais precarizadas, aí sim as mulheres estão lá. É muito mais fácil para quem é o dono de um negócio se livrar de uma mulher porque ela tem um filho, porque ela tem que cuidar do pai. Então, nós mulheres no mercado de trabalho, nós temos que matar literalmente um leão por dia. Primeiro é conseguir o emprego, segundo é se manter no emprego, sofrendo assédio moral e assédio sexual. Mas eu gostaria de responder a uma pergunta que você fez, Boturão. Qual delas? Eu já fiz alguma pergunta Por hoje? que o Dória não pega o dinheiro dele e vai passear, vai viajar, vai aproveitar a vida? Não só o Dória, mas como tantos outros. Se a gente pegar a composição do nosso Congresso Flávio Bolsonaro Nacional, também, né? Um milionário da política. a gente vê que lá tem muitos, muitos ricos. Cada um representando o seu setor, representando o que era antigamente chamado de latifundiário, hoje é o grande empresário do agronegócio. Então, eles não estão na política por prazer e por diversão. Eles têm uma pauta a cumprir para eles e para o grupo que eles fazem parte. É verdade. O Dória, inclusive, a pauta dele, que já foi para o buraco há muito tempo, só ele que não assume isso, é ser presidente da República. Ele vai ter que esperar muito, eu acho, viu? Talvez nascer de novo, porque o governo que ele faz no estado de São Paulo é dos piores, né? Sinceramente. Eu completei 60 anos na semana passada. Olha, desde a época da ditadura, nem sei se eu vi na ditadura, viu? O governo do Maluf, lá, dos antecedentes do Maluf, depois Quércia, aquela roubalheira toda, quebrou o Banespa para fazer o sucessor, ele mesmo disse isso, né? Quebrei o Banespa, mas fiz o meu sucessor. Fleury, que foi um governo medíocre, né, no estado de São Paulo, e o Covas, que pegou o Palácio dos Bandeirantes completamente arrombado financeiramente, né? E estabeleceu uma linha de conduta que foi seguida por Alckmin, pelo próprio Serra. O Dória não faz parte desse time. Ele não é dessa linha dos tucanos. Ele invadiu aí o PSDB, embora seja filiado há bastante tempo, mas ele é uma outra linha, tá certo? Ele é um ET dentro do Partido da Social Democracia Brasileira do Estado de São Paulo. Bom, lembrando que a reprise do Ponto de Vista, sempre de segunda a sexta-feira, é a partir das 20 horas, 8 da noite, aqui na Santa Cecília TV. Você sabe, programa ao vivo, né? Acaba às 2 da tarde. Nesse intervalo de tempo, só Deus sabe, né? O que pode acontecer na nossa combalida República Brasileira. Temos 36.640 casos de Covid em Santos, 1.113 óbitos, 104.639 casos aqui na região, 3.312 pessoas morreram de Covid. E a gente deseja a todos os familiares, né, os sentimentos, todos os amigos que perderam alguma pessoa querida, os sentimentos de todo o nosso time aqui
do ponto de vista, né? No estado de São Paulo, 2.080.852 casos, 60.694 pessoas faleceram, 10.796.506 casos no Brasil, os números são de ontem à noite, né? 261.188 óbitos, evidentemente que os números são muito maiores, a projeção de 2.000 casos, 2.000 óbitos por dia, que vai passar semana que vem para 2.500, que deve chegar no final da semana que vem na faixa de 3.000 óbitos por dia, né? E eu não sei o que está esperando o ministro para ir embora. Porra, o que faz o ministro da Saúde ali? 3.000 mortos a projeção, daqui a 3 semanas. O que faz o presidente da República lá, porra? Pega o boné e vai embora. Rasga a faixa, rapaz. Pô, para que nós precisamos do presidente da República, então? 3.000 óbitos por dia vai bater o Brasil, segundo todas as projeções que nós temos. É inacreditável. O Dória é responsável, claro, tem culpa, não é? Cometeu um monte de erros, um monte de equívocos aqui. Agora, a Baixada Santista, por exemplo, reclama, né, doutor Stalin? Porque nós estávamos numa situação melhor. Né? É verdade. Os nossos comerciantes, os empresários, enfim, agora os comerciários que têm medo de demissões. Gente, né? de outros estados, além do estado, e estamos bem, inclusive. De repente aconteceu isso tudo. Não, e a rede hospitalar, nossa, estava bem também, comportando, bem A nossa estável. cidade é uma cidade internacional, né? É preciso levar em conta isso. E agora fica essa situação aí, né? Faixa vermelha, mas a Câmara de Santos vai devolver 3 milhões aí até abril ao prefeito, né? Para possibilitar ajuda à população de baixa renda. Eu acho que é uma atitude razoável, né? Bastante interessante, as pessoas precisam comer, né? E a Prefeitura de Santos é uma prefeitura robusta, é claro, não é uma prefeitura rica, nada disso, evidentemente, mas é uma prefeitura robusta, né, que tem uma situação diferenciada das outras do entorno, das outras vizinhas aqui, né? E também há uma discussão importante, hoje na Prefeitura deve ser decidido, o decreto deve sair agora à tarde, do prefeito Rogério Santos, para decidir também se haverá alguma ajuda, algum auxílio aos comerciantes. Acho que seria bom, né? Necessário. Muito importante. Porque com a paralisação vai ficar Essa difícil. paralisação, o comércio todo paralisado, como é que fica? O povo precisa sobreviver, né? Os trabalhadores... Precisam sobreviver, precisam trabalhar, precisam comer e evitar novas demissões, né, Thelma? Isso é terrível, né? A saída... Bom, vamos começar lá do auxílio emergencial. Está sendo votado. Terça-feira na Câmara. Vai para a Câmara. Então, o valor está muito indefinido ainda. De 175 a 250, tá? Quando chegar lá, né, na Câmara, vamos ver como é que vai ser. Já ouvi aí comentários de que pode pegar um retroativo para ficar R$ 600, janeiro, fevereiro, e a partir de então começar a pagar esses 250, mas nós temos que aguardar. Então, na questão do auxílio, não tem muitas novidades. Da questão dos municípios, é o que está se estudando, se seria viável essa questão. Na questão também do governo, precisaria ser estudado lá pela Secretaria do Trabalho, né? Se eles vão entrar também com aquelas contrapartidas lá, que seria liberação do seguro-desemprego, que seria a redução de jornada, voltar também. Ouvir essa possibilidade que poderia ressurgir de novo, aí tendo em vista as dificuldades. Mas, assim, nada concreto que possa ajudar o trabalhador. Em relação aos pequenos empresários, os empréstimos que eles mesmos alegam a dificuldade que é você conseguir, e muitos não têm, mesmo com o empréstimo, não têm conseguido arcar com todo o ônus aí oriundo dessa paralisação. Então, realmente é preocupante aí a situação de ambos os lados. Agora, uma coisa destaque, né? Eles estão acabando com os pequenos, e os grandes vão faturar muito mais agora, né? As grandes lojas vão continuar abertos, são os serviços essenciais. Né? Principalmente supermercados. Que vende de tudo lá dentro. Isso não poderia acontecer. Não precisa. Não poderia acontecer. Não é só comida que vende lá acontecer. dentro. Ou seja, ele está destruindo os outros setores. Não poderia acontecer isso, hipótese alguma. As lanchonetes que funcionam dentro de supermercados deveriam ser fechadas.
Porque a concorrência é desleal com os outros que vão ficar fechados, bares, restaurantes, enfim, que vão ficar fechados. Lógico. Não é? Vender pneu, vender bicicleta, vender... não é? Tudo é. Tudo isso devia ser proibido no supermercado, porque as lojas não vão poder vender, não vão poder atuar, vão estar fechadas. Como é que a situação dessa vai poder... Já é uma coisa completamente... É uma distorção muito grande no preço praticado por um supermercado, por um hipermercado, não é? Que compra de batelada, não é? Dos distribuidores, enfim, né? E dos fornecedores, né, de maneira geral, em relação às lojas menores, né, que não têm esse poder de compra. Né? Sim, que às então vezes você até tinha que pagam fechar mais caro. essas possibilidades aí paralelas que os supermercados, os hipermercados apresentam. Né? Houve apenas uma novidade que ontem, após 5 meses de negociações, as duas categorias, o Sindicato dos Empregados no Comércio e o Sindicato do Comércio, finalmente formalizaram uma convenção coletiva de Isso é trabalho. uma boa notícia, então. É uma boa notícia. Parem Ela as foi máquinas, feita- silêncio nas redações. Temos uma boa notícia nesta sexta-feira. Pode repetir, Stalin, por favor? Reajuste salarial, isso significa reajuste salarial? As categorias, a categoria econômica do comércio varejista e a categoria profissional dos empregados no comércio, ontem, após 5 meses Nossa, de 5 discussões, meses. negociações, conseguiram ou lograram formalizar uma convenção coletiva de trabalho. Isso daí vai pacificar não só o interesse dos empregados, como também dos empresários e principalmente daquele pessoal que são os contadores que participam da movimentação, da escrituração, da parte formal dessa atividade, que vai agora praticamente ficar resolvida, acabando com aquela insegurança jurídica que nós estávamos atravessando. Então, finalmente, a coisa foi muito boa, está pacificada a relação trabalhista entre essas duas categorias. Isso vai beneficiar, com certeza, pelo menos na área dos empregados, cerca de 60 mil trabalhadores aqui da Baixada Santista. Parabéns. Eu estou parabéns, falando então, de Bertioga até Itanhaém. Parabéns às duas categorias, tanto o patronal quanto a categoria dos É claro funcionários. que Né? pretendia-se mais coisas, mas diante da pandemia, dessa situação que nós estamos vivendo, eu penso que o que se celebrou foi com absoluto equilíbrio de interesses para satisfazer as duas partes e realmente resolver uma questão tormentosa de sobrevivência dos trabalhadores e também das próprias empresas que estão até com o seu comércio, com a sua atividade fechada. Olha, hoje de manhã já tinha umas... Posso falar? umas partes certas. Você vai falar já, a gente vai abrir, só vou fechar o bloco aqui, Luciano. Com certeza. Rapidamente, só para fechar aqui, realmente é um dia confuso, né? Difícil, né? Esse pré-fase vermelha, 0 hora, entramos na fase vermelha, meia-noite, né? Já tinham umas passeatas aí, gente com megafone, falando do prefeito, não sei o quê, anunciando em redes sociais que vão para a porta do prédio do prefeito. Já fizeram isso o ano passado com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. O prefeito não tem, como é que o prefeito vai fazer? O prefeito é obrigado a seguir as normas que foram impostas pelo governador. Não tem muita saída para isso. O que está em discussão, né? A Câmara liberou ontem 3 milhões para ajuda ao pessoal de baixa renda. Isso vai acontecer. E ele prometeu também uma discussão ampla para tentar colaborar de alguma forma, minimizar a situação dos empresários do comércio, dos comerciantes de maneira geral. É claro que ajuda também aos comerciários, que são os funcionários, né? Não adianta ficar com essa história, megafone embaixo do prédio do prefeito, tenha santa paciência, né? Vai na prefeitura, então, ali na Praça Mauá, faz a manifestação, tá certo? Mas não vai lá para o prédio do prefeito, isso não tem cabimento, não tem sentido nenhum. É não ver uma coisa com a outra. Um rápido intervalo, já voltamos e a Luciana vai falar muito daqui a pouco. Ponto de vista de volta, não é? A gente aqui com o Dr. José Stalin participando conosco, seremos vítimas hoje aqui do programa, viu, Stalin, pelo que eu estou sentindo, né? Exatamente. Ao lado aqui de duas mulheres importantes, a doutora Thelma Rodrigues, da área do direito trabalhista, que você conhece há bastante tempo, e a nossa Luciana Carneiro, do Sintrajude, né, diretora do Sintrajude, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário do Estado de São Paulo. Você pediu a palavra? Pois não, Luciana? Sim, pedi a Faz tempo que você palavra. não fala, então fica à vontade. Já estou com coceira na Deixa língua. ela falar. Bom,
Com relação à PEC emergencial que foi aprovada no Senado na manhã de ontem, em segundo turno, eu acompanhei quase toda a votação do primeiro turno e realmente o discurso é horrendo e vem a fortalecer a fala que eu fiz anteriormente de que todos lá têm uma agenda a cumprir, estão a mando de alguém, né? Porque você aprovar uma PEC emergencial para oferecer à população mais carente um auxílio que pode chegar a R$300 no máximo e ainda coloca teto. O teto para esse auxílio emergencial é de 44 bilhões de reais. Na minha participação aqui na semana passada... São 4 meses, né? Por 4 meses. Na semana, acho que 3. Na semana passada, eu falei da pequena ajuda que foi dada aos bancos logo no início da pandemia, que foi de 1,2 trilhão de reais. Né? Muito dinheiro, muito dinheiro. Inclusive, pontuei aqui também que os homens mais ricos do Brasil se tornaram ainda mais ricos. Grandes, mega empresários. Empresário que de manhã almoça num país e à noite janta em outro. Né? Que o jatinho, o iate de muitos deles são financiados com recurso do BNDES, que não financia o pequeno comerciante, o microempresário. Então, é esse pequeno e microempresário que sofre as consequências da pandemia. E uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui, eu gostaria de mandar um recado para o seu Jair Bolsonaro. Seu Jair Bolsonaro, são mais de 260 mil mortos. São muitas famílias enlutadas. Não é mimimi. Nós não estamos chorando os nossos mortos à toa. Nos alcançou, a cada um de nós aqui, parentes e amigos. Se ainda não bateu na sua porta, pode ser que bata na sua porta. Então, retornando... Esse tipo de fala do Bolsonaro, eu acho que a mídia se equivoca, eu já falei isso aqui algumas vezes, a mídia se equivoca em dar espaço para esse tipo de coisa, entendeu? Isso é estratégico. Pô, todo mundo falando da mansão do Flávio Bolsonaro. Exato. Alguém buzina na cabeça dele, Bolsonaro, fala uma besteira qualquer aí, porque o negócio está pesado aqui em cima do Flávio. Então ele vem falar isso, entendeu? É uma política desse ele age governo, dessa forma que é né? para chocar a sociedade, aí desvirtua, né, o foco da questão. Né? Como eu disse aqui, até foi o doutor Armando de Matos, né, que é um advogado criminalista, acho que até deve conhecê-lo também. Né? Quando nós falamos aqui sobre a notícia e demos o valor da casa, o Armando saltou os olhos aqui e falou, opa, pode parar. Essa casa não pode valer 6 milhões nunca. Essa casa no litoral norte aqui de São Paulo, brincando, 20 milhões. Eu falei, aí ele fez a conta, dava 6 mil metros quadrados. Abaixo, não chegava a 6 mil reais o metro quadrado. A casa não vale 5 milhões, 6 milhões, mas nunca. Tá certo? No mínimo, brincando, 15, 17, 18 milhões foram pagos. Né? Agora, onde é que foi o resto do dinheiro, por onde foi, né? Você que tente descobrir aí. Né? Essa é uma tática desse governo. É uma estratégia. Né? Sempre que há o Bolsonaro é um grande ator. Alguma grande questão de fundo, uma coisa importante que vem no cenário, como a PEC emergencial, a própria reforma administrativa que está sendo proposta aí, vem algum dos ministros dele... A ministra da Mulher dizer que as mulheres no Brasil são estupradas, as adolescentes, porque elas não usam calcinha, vem mudar o foco e ainda agredir, fazer um discurso agressivo às mulheres, às indígenas, aos quilombolas, às chamadas minorias. Então, desvirtua o assunto e agora... fica todo mundo discutindo assuntos menores e o que realmente é importante fica num segundo plano. É uma estratégia. Acho importante a gente discutir um pouco isso, né, Thelma e Stalin, que foi levantado pela Luciana no bloco anterior, né, você também citou, né, que as mulheres hoje têm um conteúdo, adquirem um conteúdo maior, né, tem muito mais, não digo muito mais, mas tem mais mulheres, né, em universidades do que os jovens, né? Jovens moças, mulheres jovens, homens jovens, tem mais mulheres do que homens, enfim. Então isso, lógico, quando afunilar lá no mercado de trabalho, faz uma diferença. Porém, né, como a Luciana conferiu no bloco anterior, né, Thelma? Nos cargos de comando, nos cargos de chefia, a mulher ainda não consegue se colocar nesse percentual, né? Até mesmo nesse artigo que eu estava lendo, o Boturão fala exatamente isso. Os cargos públicos e gerenciais,
É que é o problema. Por quê? Porque a mulher não consegue se destacar. Ele até pegou um exemplo bacana aqui, que são as deputadas, né? Nós podemos ver aí a participação das deputadas irrisória, né? Na Câmara, nós vereadores, até na nossa cidade mesmo, nós podemos ver o número de vereadoras, que são também ínfimo. E O Uriel Vilas Boas até fez uma pergunta aqui, né? Porque as mulheres não elegem as mulheres não elegem mais mulheres para o Legislativo. A pergunta que ele fez aqui. Eu acredito que é sempre bom, Luciana, aproveitando aqui, porque o povo adora jogar mulher contra mulher. Sim. Principalmente isso é coisa de homem. Imagina, mulher Jamais mulher faremos isso, quer, né, não vota em Estado? mulher. Que é isso? Mulher Nossa, é inimiga. Mulher é inimiga. Então, vamos deixar claro aqui que, olha, nós estamos provando aí que as mulheres... O que está faltando mesmo é o acesso, por exemplo, em partidos que ela não consegue. Por quê? Porque ela já vem aqui mesmo, estudando essa matéria, a mulher, quando ela tem filhos, tem toda essa vida do lar, né? Que é os filhos para cuidar, a casa, que sempre... para o lado dela, joga-se para o lado da mulher, o que é que acontece? Ela não tem tempo de participação. Hoje eu sou mãe, eu tenho 2. Só que eu já tinha a minha vida toda estruturada antes, eu já estava formada, eu já batalhava, eu fui uma mãe velha. Então muito mais fácil. Que é isso? É muito mais fácil, falando português, claro, não é a realidade, Não, meu senhora. querido. Agora, você coloca uma jovem aí de 22 anos, grávida, com gêmeos, como que ela vai fazer? Não Sem tem condição de condições. entrar no mercado. Ela está fora do mercado. Ela não tem oportunidade, não tem condição. Não, mas com filho pequeno, né? Com filho pequeno. E só depois dos 3 anos que você consegue, na verdade, dar uma estruturada, colocar numa escolinha. Hoje nem dá, né? Porque tem essa questão da pandemia. Então, quer dizer, é muito difícil para a mulher. Então, realmente, é até difícil para a mulher ir votar. Né? A gente já vê alguns casos ainda que nem estão votando. Que dirá a participação em partidos para serem eleitas. Isso quando não são pegas por outros, que a gente está falando de pessoas sem escrúpulos, é lógico, homens sem escrúpulos, que é para servir apenas de laranja, para ficar lá fazendo número no partido para arrecadar fundos, né? E às vezes até se submete porque quer um dinheirinho, entendeu, Boturão? Então, são muitas situações e a situação da mulher, infelizmente, melhoramos, mas precisamos melhorar muito mais. Já provamos aqui em números que universidade, principalmente essa geração aí mais nova, de 25 a 35, que está podendo fazer faculdade, que está podendo fazer pós, mestrado, você vê realmente a diferença. Né? Então, isso é muito importante. Agora, as mulheres estão tendo filhos agora, normalmente com uma idade mais avançada, mais tardia. Mais tardia. Inclusive por causa disso, né? Para organizar a vida. E são enfim, criticadas por isso, inclusive, sim, né? Sim, e muitas vezes você tem, como no meu caso, você tem que fazer inúmeras programações, você tem que... E ainda com muita dificuldade para você poder ser mãe. Porque nós, mulheres, somos cobradas sempre. E aí, não vai casar, não vai ter filho? Se você não é casada, parece que você era um ser menor. Se você não tem filho, nossa, que absurdo! É um ET, né? Um ET. Como que pode uma mulher não querer ter filhos? Cadê o instinto maternal? Eu não tenho instinto maternal. Você não tem filhos? Não. Não é casada? Ninguém é obrigado a ter instinto maternal. Por que alguém tem que dizer que eu tenho que ser mãe? Né? Isso tem que ser uma escolha da mulher, no tempo que... Uma escolha do casal, principalmente da mulher. É uma questão acho que muito não tem pessoal. dúvida nenhuma, né, a respeito disso. Você tem alguma dúvida? Não, então, algum olhar assim, reprovante? Eu discordo reprovador. Parcialmente dessas colocações. Pois não. Simplesmente. Vamos apimentar um pouco aqui. Primeira coisa, observa que a função da lei... Só um minutinho, posso interromper? Pode. E ainda tem a questão também que se você é mãe, vai ficar grávida, o empregador, poxa, ela está numa idade aí que vai poder ser mãe, ele não quer nem te contratar. Não. Só para lembrar esse detalhe que eu esqueci. Não, isso é um fato, isso é um fato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a diferença biológica do homem e da mulher é muito interessante.
Evidentemente que essa carga aí é maior para a mulher. Evidentemente que ela tem que se esforçar muito mais no mercado de trabalho. Agora, quando falam que a mulher não tem oportunidade, eu sou obrigado a discordar. Sabe por quê? Porque a luta da mulher para ela ocupar um espaço na sociedade é recente. Não é muito antigo aqui no Brasil. Então, vai chegar uma... Não digo que ela não vai conseguir uma evolução um espaço grande, total. né? Houve uma evolução. A evolução foi grande, só que a história começou há pouco tempo, entendeu? Por exemplo, nesse caso aí dos partidos políticos, por exemplo, existe uma cota. Muito bem. Eu observo, entre os partidos políticos, que existe uma dificuldade. Eles são obrigados a atender a cota. Agora eu pergunto, as mulheres afluem lá voluntariamente? Não. Como você acabou de falar, os dirigentes partidários são obrigados a correr atrás das mulheres. Falam, escuta, vem aqui, vem participar, porque elas não participam. Evidentemente que existem algumas que participam e são líderes e têm demonstrado muito conhecimento político e uma desenvoltura excepcional. Porém, o que a gente observa é o seguinte, eu digo que a luta das mulheres começou há pouco tempo, aqui no Brasil. Não vou falar no exterior, estou focando aqui. Então, fatalmente, esse equilíbrio vai acontecer. E não é somente por força de lei, porque se você vê a Constituição Federal, lá no comecinho fala todos são iguais perante a lei. O que eu observo hoje é que existe toda uma legislação protetiva da mulher, como se ela fosse um ser de outro planeta. Então, o que eu acho é o seguinte, as mulheres têm oportunidade, terão e realmente vão equiparar ou até superar o elenco masculino, não resta a menor dúvida. Apenas que eu acho que as críticas agora são um pouco primárias, precipitadas, entendeu? Porque a luta das mulheres começou há pouco tempo. Vamos para um rápido intervalo, já já a gente continua esse assunto que é bastante polêmico. Mas a gente discute no próximo bloco. Nós vamos responder a isso. Já saí para o próximo bloco, hein? Muito bem, o papo continuou material, aqui, não é? A gente voltou no plano aberto aqui, é só cortar aqui para a gente aqui, não é? E a Luciana tinha pedido a palavra para rebater aqui a fala do doutor Stalin em relação ao avanço, né, das mulheres. O avanço é discutível, né? Nos últimos 40, 50 anos houve uma mudança assim, muito grande, né? Mas você quer dizer que falta muito ainda, né, Luciana? Sim, sim. A nossa história de luta não é uma história recente. Nós temos um passado longo de luta. Nós tivemos que lutar para ter direito ao voto. Os homens há muitos e muitos e muitos anos votavam. Embora fosse um voto censitário, que só uma parcela muito pequena dos homens podia votar, porque tinha que ser rico para votar, nós, mulheres, foi uma luta imensa para a gente ter direito a isso. Uma outra coisa que foi colocado aqui é a pouca inserção das mulheres na política. É verdade. Mas, assim, quem não conhece não tem noção da dificuldade que é. Muito recentemente, nós tivemos uma cena lamentável, uma coisa vergonhosa, que foi o assédio sofrido pela deputada Isa Pena na frente de uma multidão e sendo transmitida pela TV. Da Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mais recentemente ainda, nós tivemos... Criou-se uma comissão de sindicância. Nós tivemos ataque a 2 co-vereadoras aqui de São Paulo, atentados às suas casas. Por quê? Porque são mulheres que ousam ocupar espaços predominantemente masculinos. Dia 14 vai completar 3 anos do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro. 3 anos, da Marielle Franco. Diante de um cenário tão nebuloso, tão violento, o que as mulheres fazem? Medo, medo. E outra coisa, você chegar num partido e dizer que você tem a pretensão de fazer isso, os homens vão se reivindicar. Eles se reivindicam, os homens não vão reivindicar o nome das mulheres. As mulheres tinham sempre muito mais espaço, eu acho que se identificavam mais com partidos de esquerda, né? Pelo menos aqui na Câmara Municipal de Santos, você via muito isso, né? O grande número de vereadoras da Câmara de Santos era do PT, não é?
Nós tivemos um período que tínhamos 4 vereadoras do PT na Câmara sim. de Santos, né? Sim. Tivemos Maria Ângela Duarte, saudosas Maria Ângela Duarte, saudosa Maria Lúcia Prândia, Maria do Socorro. Thelma de Souza foi vereadora, Cassandra Maroni também do PT, a saudosa Sueli Morgado, a Sueli Maia também foi do PT, todas elas mais à esquerda, né? E agora temos também uma outra vereadora também da esquerda, além da Thelma, né? E me parece que as mulheres se identificavam mais com essas bandeiras, né, Thelma? Então, só também complementando aí o que a Luciana falou, para que o doutor Stalin em resposta ainda, não que as mulheres não queiram, que você arrumou, né? elas não estão... O problema é que as mulheres sempre foram subjugadas, e muitas ainda são. Sabe aquela pressão na mente da mulher, do marido, muitas vezes até dos filhos? Não, a senhora fica em casa aí, lavar roupa. Tem mulheres, né? Eu vejo às vezes pela minha própria família, que subjuga ela. Olha, você imagina, você não tem nem competência para pensar nessas coisas aí, vai cuidar da casa. Então, hoje em dia, ainda tem muitos homens, né, dentro da família, né, que a gente pode falar, da família da mulher, ela é, digamos, subjugada e dominada para que ela realmente não tenha inserção em qualquer meio político, seja ele qual for, né? Então, eu sempre falo aqui que eu tive sorte, graças a Deus, o meu pai, nesse meio já, que meu pai também era bem assim, aquele machista, mas com as filhas, ele não, vocês vão ter que estudar. Ele queria inserir as filhas no mercado. E é muito difícil você vê, né, até da minha geração, não, tem que casar, vai casar, cuidar da família, não é verdade? Então, não é bem assim. Eu acho que está melhorando agora essa questão, que é uma pressão até psicológica que a mulher sofre, isso desde quando nasce, vai brincar com boneca, vai não sei o que você nasceu para isso daí. Na política... Então, muitos pais... sem querer, muitas vezes, né, sem querer, induzem. Né? O homem não, o homem nasceu para ir para a luta, a mulher nasceu para ficar em casa. Então, muitas vezes, o próprio pai, inconscientemente, porque muitos não, né, eles querem que os seus filhos, não, você vai ter que fazer isso, isso, isso. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade que meu pai, que sonhou para mim, não, você vai estudar, você tem que fazer alguma coisa. E em casa, não, entendeu? Foi um bom incentivo, né? Então, é uma diferença gritante de outras famílias, que não dão essa mensagem para os filhos. O senhor, por exemplo, deu uma mensagem maravilhosa aí para as suas filhas, todas formadas, né, na área, e não reflete a realidade, infelizmente, do nosso país, que a gente pode ver que nasce daí o problema. O problema é quando nasce. Naquela família você já tem que, olha, a mulher já tratar assim com aquela igualdade, para ela poder alcançar, para ela poder lançar voo. Porque se você não fizer isso, você mesma, a tua filha vai ser aí escrava, aí dona de casa, sem qualquer ambição. Que é o que acontece, Boturão. Não tem ambição. Muitos, e hoje, da sua geração para trás, daqui para frente, eu acho que está melhorando muito. Já mudou muito, né, Já mudou muito. muito. Tem muita mãe, muito pai que até fala, porque o homem não consegue mais sozinho manter a sua casa. Você não vai ficar em casa, é muito difícil. Você vai trabalhar. É muito difícil o homem hoje manter a casa sozinho. Estudar, e eu acho que é isso. Eu acho que isso podou muito e ainda acontece muito nas famílias. Nós temos que alertar bem isso. Mãe, pai, tem que incentivar a sua filha a estudar. Não tem dúvida, claro. Isso é muito importante. Agora, na política, né, eu queria deixar um registro aqui bem claro. Né? As mulheres brasileiras deram um azar brutal, terrível, porque tivemos a pior presidente da história da República até hoje, né? Até os dias de hoje. Nada no Brasil foi pior que Dilma Rousseff. Nada, absolutamente nada. Ninguém vai me convencer do contrário, entendeu? Então, para as mulheres, ficou uma coisa ruim, né? Porque incentiva, a mulher tem que ir para a política, a mulher tem que ir para a política. Porra, o Lula elege a Dilma e a Dilma foi um desastre. Destruiu o que ele havia construído, né? A questão econômica, principalmente, né? E a gente vive aí, desde 2014 para 2015, um verdadeiro terror econômico no país, que falta gente competente, né?
Tem aí esse Paulo Guedes, que é um incompetente, né, de marca maior, mas o Guido Mantega foi outro incompetente, o governo da Dilma foi uma desgraça para o país, né? Perda de empregos, a economia arreou, enfim, foi uma tragédia. E isso também foi uma marca negativa para a mulher na política, né? Imagino eu. Né? Agora, Eu também quero discordar de você. você acha que a Dilma não foi ruim? Eu acho que, pelo menos nas minhas memórias aqui, que eu já estava na luta, eu acho que o Collor foi o pior que existiu no nosso país, afundou a economia, pegou o dinheiro de todo mundo e fez o que fez e ainda está aí como senador. Ilusionista. E falando. Ilusionista. Era um caçador de Marajá. Eu acho que pior que ele... Mas é que ele ficou 2 anos e meio. Não existe. 2 anos e meio mas só. causou muito prejuízo. Também Tanto gostaria de prejuízo falar. que ele... Ela ficou inúmeras 6 anos, 5 anos e companhias. meio. Eu lembro que nessa época eu já estagiava numa empresa em Cubatão e pegou todo mundo de surpresa, todo mundo querendo pegar o foi seu um desastre, dinheiro. claro. Eu acho que sim, aquilo lá foi um apocalipse. Né? E muita gente hoje vota Mas era no outro cara, momento, viu, Thelma? Vota Tinha lá, muito ele é dinheiro senador, ele é... Não, ele concordo é uma com você. outra coisa O que Collor tem. devia estar... A Dilma foi ruim também, foi ruim. Mas teve coisa pior, só para lembrar. Eu acho que o Collor não foi... E não é só porque ela foi mulher, a situação Não. Eu em não acho si... que a Dilma foi pior. Os dois foram muito ruins. Na Não, verdade, É que ele ficou 2 anos e meio, ela ficou 5 anos e meio. exato. Esse é o problema, né, na minha concepção. Então, acho que a visão da mulher na política foi arranhada, né, pela presença dela na presidência da República. A visão da mulher na política também pode ter sido ampliada pela presença, pelo fato de já termos tido uma mulher ocupando o mais alto cargo do país. Isso também fez com que as mulheres se despertassem para a vida política, que nós temos muito que contribuir, nós temos muito que fazer. E eu já votei numa mulher, para a presidência da República. Sem o já. Não na Dilma. Sem o já. Não na Dilma. Já votei em mulher para a presidência da República. Votei na Marina Silva uma vez, em 2014, eu acho. Votei na Marina para presidente. E no segundo turno tive obrigatório. Votei no Aécio Neves. Pois Tapei o nariz e votei no Aécio. Quando você colocou aqui o nome do Collor de Mello, que foi um péssimo presidente, a gente tem homens que mancham a história do nosso país. Muitos e muitos, até porque sempre foram eles os protagonistas. Só homens que mancham a Só história. homens. Nós tivemos uma tem única uma mulher. A Dilma não roubou uma caneta. Nesse aspecto, ela saiu absolutamente limpa. Acho que ninguém tem coragem de atentar contra a moral, contra a ética da Dilma. Agora, que ela foi uma péssima presidente, fez um péssimo governo, eu acho que não dá para discutir. Ela né? foi achincalhada. Eu lembro que quando teve uma época aí dos aumentos da gasolina, fizeram um meme com ela, uma coisa assim absurdamente sexista, machista, foi um vexame. Usando o órgão genital dela. Não fazem isso com o homem. Olha Isso só, não a fazem gasolina mesmo. sobe quase que diariamente. Eu nunca vi um meme do Bolsonaro, alguém utilizando imagens dele com o órgão sexual dele, como fizeram com ela. Então, o que que acontece? Quando isso é com uma mulher, já apelam logo para termos, é louca, é histérica, sabe? mal então, amada. É mal amada. E só para colocar uma coisa É feia. aqui, É feia, feia, é né? mal Não amada. merece nem ser estuprada, como esse imbecil desse presidente falou uma vez. Mas não foi com a Dilma, falou da... Que era uma mulher Falou tão com a feia que deputada- não merecia nem ser estuprada. Nenhuma mulher merece ser estuprada, para começo de conversa, né? Seja Não, a é mais lógico, linda isso é uma vergonha, ou a claro. mais feia, isso é um absurdo. Só mais uma vez, para a gente colocar aqui para quem votou nesse senhor, né? Que ele sempre falou, ele sempre disse quem ele era. Não ouviu e não acreditou quem não quis. Quem acredita em história da carochinha. Mas só para pontuar uma coisa que foi colocado no início, sobre o fato de as mulheres terem mais estudo. Nós mulheres, nós trabalhamos 8 horas por dia ou mais. À noite vamos para a faculdade, quando chegamos da faculdade ainda temos que lavar, passar, cozinhar. Em média, nós mulheres eu falei. temos mais 20 horas de tarefas extras em casa.
né? Então, o fato que a gente tem mais estudo, né, porque o homem ficou trabalhando, foi para a rua trabalhar e nós ficamos em casa estudando. Não. Mesmo quem fica em casa, quem está restrito ao trabalho doméstico, né, é um trabalho não remunerado. As mulheres, com a reforma trabalhista que ocorreu em 2016, sabe aquela famigerada reforma que disseram que ia gerar milhões e milhões e milhões de emprego, que ninguém nunca viu, esses milhões e milhões de emprego? Essas mulheres, pelo fato de serem mães, cerca de 24 meses após o fim da licença maternidade, ela é demitida. A mesma reforma previdenciária que diz que também geraria milhões e milhões e milhões de empregos, também joga a mulher numa situação ainda mais difícil, porque é ela quem fica mais tempo desempregada, é ela quem tem menos... A mulher fica mais tempo desempregada que o homem, estatisticamente, a mulher fica mais tempo fora do mercado de trabalho. Quando ela perde o emprego, ela não volta numa rapidez, não é rápido o retorno dela. Infelizmente, né? Então, quando a gente fala da questão de gênero, nós colocamos que há diferenças entre nós, mas nós pontuamos não são essas diferenças. Nós pontuamos as desigualdades, porque é desigual o tratamento que é dado a um homem e a uma mulher. O tratamento assim, em torno do espaço, em torno do direito à fala. E no momento que nós estamos vivendo, eu acho que a situação tende realmente a piorar, pelo menos enquanto tiver aí a pandemia, né? Enquanto nós tivermos esse ministro incompetente na área econômica, enfim, o Stalin queria fazer eu só queria pontuar o seguinte, que eu acho que a luta... Ele não vai atacar, vai elogiar algumas mulheres, eu acho. A luta das mulheres é muito interessante e elas vão efetivamente ocupar o seu espaço. E eu apenas gostaria de citar como exemplo mundial a Indira Gandhi, a Golda Meir, Margaret Thatcher e a Angela Merkel, recentemente, que foram exemplos de políticas, de administradoras, competentes administradoras, e é isso que nós precisamos aqui no Brasil. E eu acho que a gente poderia colocar também a Michelle Bachelet, a chilena, a médica que fez fez dois bons governos, governos equilibrados no Chile, enfim. E o Chile foi estourar na mão do Pineda, né? Não foi estourar economicamente. Os idosos do Chile, aposentados do Chile, né? Que acabaram tendo aí uma experiência muito ruim com aquela aposentadoria que era proposta aí pelo Paulo Guedes aqui no Brasil, enfim. Né? Essas que eu citei têm um cunho especial. Uma amplitude maior, porque não tem assim um cunho muito ideológico, mas sim um cunho mais técnico. A Kirchner você não coloca nessa história, não? Como? Cristina Kirchner, não, né? Deixa ela quietinha no canto dela. Cristina tem prós e contras, né? Tem mulheres competentes, mulheres menos competentes, é como o lado masculino também, né? Só que, claro, na política, uma avalanche de homens que cometem crimes, né, falcatruas e verdadeiras barbaridades, porque praticamente só os homens que atuam, que se elegem na política em cerca de 80%. Doutor Stalin, prazer recebê-lo. Até a semana. Até lá, se Deus quiser. Obrigado pela participação, Luciana. Espero que você volte em outras oportunidades aí para a gente discutir outros temas, tá bom? Obrigado. Doutora Thelma, um prazer. Feliz Dia da Mulher para vocês, né? O mês da mulher aí, que infelizmente não é aquele mês da mulher alegre que a gente gostaria de ter. Estamos no meio de uma pandemia, entramos hoje, amanhã, às 0 hora, numa fase vermelha, que vai ser muito dolorida para todos nós. Mas deixa essa mensagem aí, parabenizar e força, vamos lutar. Hoje eu estou com essa camiseta do sindicato, acho que já baixou aquele espírito aqui de guerra. Aguerrido, espírito aguerrido. Vamos lutar. É isso que o Ministério precisava entender, o Ministério da Saúde. Nós precisamos recuperar o Ministério da Saúde e entender que estamos numa verdadeira guerra, né, contra o coronavírus. Precisamos vencer essa guerra. Né? Obrigado a você que nos acompanhou. Ponto de Vista ao vivo, aqui na Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, sempre de segunda a sexta, com a reprise às 8 da noite. Valeu, obrigado, gente. Força aí, hein? Vamos em frente. Tchau.